Graça e paz, querido. Tudo bem? Bom dia. Hoje a devocional nossa vai ser aqui de dentro do carro. Estava aguardando aqui para lavar o carro e orando ao Senhor. O Senhor me deu uma palavra para compartilhar com você nessa manhã. E eu queria que você prestasse bastante atenção, porque de uma forma muito especial o Senhor vai falar ao seu coração. Amém? Lá no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 16, diz assim: Ele, porém, se retirava para os lugares desertos e orava. O Senhor tem ministrado muito, querido, mas muito mesmo no meu coração ao longo desses dias, ao longo dessas semanas, tá? Sobre guardar o coração, sobre guardar a nossa mente. E como é importante, querido, dentro desse processo de santidade, dentro desse processo de ser uma nova criatura. A palavra de Deus diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Querido, existem tantas verdades nesse texto, existem tantas promessas nesse texto. Se você parar para observar, ele diz que quem está em Cristo, o que é estar em Cristo? Estar em Cristo é ter uma vida direcionada, guiada, conduzida, orientada, pautada por Cristo. É você estar sobre a direção dele. É você não tomar um passo, não fazer nada sem que antes você consulte a vontade dele. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, a minha mente, o meu coração precisa a todo momento sofrer uma metamorfose. A palavra no original diz metanoia, mudança de mente. Mudar, querido, o conceito, mudar o caráter, mudar a personalidade. É isso que a palavra de Deus está falando. O Evangelho é isso, ele entra nas nossas vidas e ele restaura o homem original, o homem do Éden. O Senhor quer restaurar o Éden em nós. Jesus dá muitos exemplos de resistência a palavras vindas para desestabilizar e até mesmo tirar o foco daquilo que o Pai tinha determinado para ele. Esse texto, a Bíblia diz que Jesus, ele retirou-se para o deserto para orar. Olha qual lugar que ele escolheu para ir orar. No deserto. Querido, no deserto não tem beleza. O deserto não tem conforto. O deserto, querido, não é agradável. O deserto é extremamente frio de madrugada e absurdamente quente de dia. Não tem água, não tem nada, querido, que seja agradável no deserto. Não é um lugar de referência, porque você não consegue marcar um caminho para poder percorrer no deserto, porque as dunas elas se movimentam, as referências elas mudam de acordo com o vento, o soprar da brisa. E aí, querido, a Bíblia diz que esse era o lugar, essa era a atitude que Jesus tinha, ele ia para o deserto orar, justamente para buscar a presença de Deus. Você vê muitas passagens na Bíblia onde Jesus ele é tentado e às vezes nós nem percebemos. No capítulo 6, versículo 15 de João, diz assim: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Querido, Jesus combatia a todo momento os desígnios de Satanás. Jesus não veio para ser rei, querido. Ele veio para anunciar a salvação. Ele veio para proclamar o Evangelho. A Bíblia diz que o reino dele não é nesse mundo. Os homens quiseram oferecer a ele algo para esse mundo. E quantas das vezes, querido, nós permitimos que Satanás, com as suas ofertas para este mundo, venha nos impedir, querido, de avançar no propósito de Deus para as nossas vidas? Aí fica um alerta. Cuidado, querido. Vigiai e orai. Será que as ofertas que você tem recebido são ofertas que estão realmente alinhadas, linkadas com o propósito de Deus para a sua vida? Fique atento, querido, porque quando Jesus percebeu que aqueles homens o queriam proclamar como rei, ele se ausentou daquele lugar e foi para o monte orar. Olha a atitude, querido. Ele foi buscar a face de Deus. Ele foi pedir ao Senhor que permitisse que ele continuasse cumprindo o propósito dele em sua vida. Querido, quando as ofertas do inferno vêm sobre você, quando o diabo contra-ataca a sua mente, o que você tem que fazer é orar, orar, orar e orar. Há uma outra referência, querido.
Lá no capítulo 16, também versículo 23, diz assim: Jesus voltando-se disse para Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque cogitais das coisas de Deus, e não cogitais das coisas de Deus, e sim dos homens. O que está acontecendo aqui? Pedro, ele questiona a morte de Jesus na cruz do Calvário. Ele diz para Jesus: olha, Cristo, isso não vai acontecer, nós não vamos deixar. Olha, querido, que estratégia de Satanás, que mensagem subliminar o diabo estava trazendo ali através de Pedro, querido. E aí me deixa uma lição: quantas vezes existem pessoas que são usadas por Satanás para trazer uma palavra, dizendo-se até ser uma palavra de apoio, de consideração, de amizade, mas que na verdade, querido, é uma estratégia demoníaca para tirar você do propósito de Deus. Jesus, quando percebe isso, quando ele tem esse discernimento, ele vira para Pedro e diz: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitais das coisas de Deus, e sim dos homens. Tremendo, né, querido? Fique atento, querido. Vigiai e orai. A Bíblia diz que o diabo ele está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Outra referência tremenda, e aí nós encerramos essa devocional nessa manhã. Está lá no capítulo 5, versículos 39 e 40 de Marcos. Tendo ele, porém, mandado sair todos. Esse texto retrata a história onde Jesus cura uma menina que estava doente. A palavra diz que todos ficaram escarnecendo, rindo de Jesus, mas Jesus não permitiu, querido, que aquilo acontecesse. Ele tirou todo mundo do recinto, orou ao Pai e Deus operou o milagre. Querido, nessa manhã, rogo a Deus que o Espírito Santo encha o teu coração de forma sobrenatural, te dê uma porção dobrada de discernimento, dê uma porção dobrada de autoridade. Querido, a nossa postura deve sempre ser buscar ao Senhor. Não permita, lute, trave guerras intensas contra você mesmo. A Bíblia diz que ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. O Senhor quer te renovar nessa manhã. O Senhor quer trabalhar no profundo do teu coração. Ele quer te dar um novo coração. Ele quer transformar o teu caráter. E eu digo para você, querido, com toda simplicidade, o Senhor tem trabalhado tanto no meu coração, querido. Ele tem feito tantas coisas na minha vida, mudado minha personalidade, o meu caráter. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Ele diz, querido, que todos os dias nós temos que lutar contra esse homem pecaminoso, essa natureza pecaminosa. Mas a Bíblia diz, querido, nós temos uma promessa: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Deus começou uma boa obra na sua vida, querido, e ele vai fazer. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um dia excelente, um final de semana abençoado pelo Senhor. Amém. Deus te abençoe.